Oi, pessoal, boa noite. Muito obrigada aí pela presença de todos vocês, que eu sei que daqui a pouco vocês vão entrar. Então já vou agradecendo logo, antecipadamente, né? Hoje vamos falar sobre o que compõe o valor de um terapeuta. Vamos ver. Vamos ver o que realmente está envolvido nesse valor. E eu perguntei no story, né? No feed, se tinha diferença, né? Para vocês, preço e valor. A gente sabe que tem, né? Eu fiz uma pergunta meio que afirmando. Então a gente vai falar também sobre isso, porque eu fiz uma enquete também, tanto no feed quanto no story, para os terapeutas, né? Que aqui no meu perfil tem muitos terapeutas, a maioria são meus alunos, já fizeram algum curso comigo, né? Alguns vieram através de alunos meus, então é uma minoria que ainda não fez curso comigo. Para quem não sabe, eu dou aula de massoterapia também e de terapias que são consideradas como terapias holísticas. O que é isso? A terapia que envolve o todo, o olhar do todo. O ser humano é um todo, não é só mente, não é só emoção, não é só corpo, é um todo. Então, a visão holística é a visão do todo. Só que as pessoas muitas vezes confundem o holístico com o esotérico. Então, por isso também que eu deixei de utilizar a palavra holística. Antes eu usava no meu começo de carreira, lá 12 anos atrás. E eu troquei para terapeuta integrativa, porque a terapia integrativa também, né, reúne todas as terapias e são as terapias, eu aproveitei as práticas integrativas complementares, as PICs, que estão no SUS. Tá me ouvindo bem aí? Só me dá um feedback para eu poder começar, tá bom, Ricardo? Meu filhão. Só me dá um ok aí para ver se está tudo bem. Se o som está bom, se tiver, a gente já começa, aguardando aí o pessoal entrar, mas hoje, dia 22 ou 23, gente, já me perdi. 23, as pessoas devem estar lá nos preparativos, nas coisas aí para o Natal, né? E aí, de repente, mas fica gravado, toda a live fica gravada, dia 23, né? Maluquinha. Toda a live daqui do meu perfil do Instagram fica gravada e vai para o meu canal do YouTube, Terapeuta Alessandra Viana, Terapeuta Integrativa Alessandra Viana, toda quinta, né? No dia seguinte, às 19 horas. Tá bom? Então fica lá, já temos várias lives lá, tem a playlist no meu canal das lives que eu faço aqui no Instagram, tem playlist de massagem, playlist de autoconhecimento, tem um monte de coisas, terapias integrativas como um todo. Então vale a pena, quem não tiver ainda inscrito, se inscreve, que a gente está lá sempre, toda terça tem material novo, vídeo novo, tá bom? E vamos que vamos aí falar sobre o nosso assunto de hoje. Então, a primeira coisa, gente, preço e valor, né? O preço, qualquer um que venda algo, coloca um preço. Quanto custa um serviço? Quanto custa um produto? O valor é o quanto aquele cliente percebe de importância para pagar o preço. Como assim, Alessandra? Não entendi. Vou dar um exemplo prático para vocês. Um curso, não vou falar qual para não expor, mas um curso que eu fiz, né, que o valor era 10 vezes mais do que outros, 10 vezes, gente, não são 2 vezes, 3 vezes, não, 10 vezes mais. E eu optei em fazer esse curso porque eu percebi valor no meu professor, eu percebi valor no curso. O título ia ser o mesmo,
eu pagando, exemplo, R$ 500, mas eu preferi pagar R$ 5.000. Como assim? Se o título é o mesmo e você decidiu pagar 5.000? Porque tudo quando a gente vai ver um curso, um serviço, seja o que for, um produto, nós precisamos analisar o que compõe esse produto, esse serviço. E principalmente em cursos da área de terapia, se o professor, se o mestre é realmente capacitado, se ele realmente passa aquilo que ele vive ou é só da boca para fora, se ele é teórico ou prático, isso tudo faz diferença. Olá, Lucileia, tudo bem, meu amor? Estamos falando aqui hoje sobre produto, né? Não só produto, mas serviços também. O quanto a gente tem aí de valor percebido, né? E o que influencia. Principalmente para os terapeutas que estão aí, muitas vezes inseguros, começando, não sabem por onde começar. Eu falo sempre, eu recomendo sempre que faça uma pesquisa na área que você vai atender, tá? Porque é muito diferente de uma região para outra. Aqui no Rio, o preço que é cobrado, por exemplo, na Zona Sul, não é o mesmo da massagem, exemplo, na Zona Norte, na Baixada Fluminense, tá? Ah, mas o serviço não é o mesmo? Massagem? Sim. Porém, na Zona Sul, na Barra da Tijuca, muitas vezes o público exige que seja utilizado um dermocosmético, que é muito mais caro, né? O valor dele, o preço dele é mais caro. Então, lá precisa ser cobrado um valor maior, porque o material que é utilizado na terapia tem um custo maior, tá? Mas a massagem, a técnica em si é a mesma. Então, vocês precisam fazer uma pesquisa na área que vocês forem trabalhar. Façam isso. Isso não é, mas isso é... Tem gente que fala, não, mas tinha que ser o mesmo preço. Não, gente. É usual, é comum ser feito isso, porque muitas vezes a pessoa que mora na Baixada, ela pode até ter uma condição financeira, porém, ali não é comum alguns serviços, nem tem naquela localidade. E aí ela sai muitas vezes lá da Baixada e vai fazer numa zona sul, na zona oeste, né, Barra da Tijuca, não importa. Às vezes a pessoa tem realmente condição de pagar o valor, mas na localidade nem tem aquele serviço, porque não tem demanda. Então você precisa também fazer essa pesquisa. Oi, Jorge, como é que você está? Tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos aí. Tá bom, gente? Então, precisa ser avaliado, pesquisado, pesquisa de mercado. Ah, Alessandra, mas como é que eu faço? Eu marco um atendimento, marco uma avaliação, ou então dá uma ligada, né, para você ver até como outra pessoa trabalha. Gente, a gente precisa também conhecer a concorrência, isso é muito importante, tá? Como eles têm feito, por quê? Você vai saber argumentar também, mas nunca argumente colocando, por exemplo, os defeitos do outro fornecedor, né? Do teu concorrente. Não faça isso, tá, gente? Então, quando alguém fala, mas fulano faz mais barato. Eu entendo. Ela pode fazer mais barato, porque depende do produto que ela utiliza, depende da formação dela. Então, eu entendo que, de repente, ela cobra mais barato, mas eu cobro um valor justo, porque eu me especializei, eu uso um produto X, aí você puxa para você e não ficar desmerecendo o colega. Porque, gente, uma coisa é certa, nesses anos todos que eu tenho, eu falo para vocês, tem público para todo mundo. Tem público para as pessoas que pagam um valor mais alto e tem público para pessoas que pagam um valor mais baixo. Então, não precisa ficar denegrindo a imagem de ninguém, tá? Acabou de chegar, querido? Que bom. Como é que tá lá o trabalho no hospital? Fala aí pra gente.
tá? Olá, Nelson, boa noite. Obrigada, querido. Você também, show de bola, tamo junto. Estamos falando de valor, né? Falando a diferença de valor e preço. Preço, qualquer um pode dar o seu preço, mas o valor que você passa para a pessoa, né, do seu trabalho, o valor agregado que a gente chama. O que seria isso, um valor agregado numa massagem, por exemplo? Você vai fazer uma massagem relaxante. Aí você utiliza um creme neutro, que não tem aroma nenhum, né? Tem lá o seu deslizamento, você cobra X. Agora, você vai trabalhar com aromaterapia, que cuida da parte emocional, da parte energética, da parte mental, que cuida da pessoa como um todo. Nossa, já agrega um valor percebido pelo cliente, ele percebe o aroma, você enfatiza o que aquele aroma trata emocionalmente, energeticamente, vai fazer com que ele pague um valor maior, porque ele percebeu mais benefícios. A massagem é a mesma, uma massagem relaxante. Porém, quando você usa aromaterapia, você agrega valor, inclusive monetário. Vale a pena o investimento. E para quem for fazer propaganda, faça a propaganda também em cima disso. Massagem relaxante com aromaterapia, massagem relaxante aromática. Coloque os benefícios dos óleos essenciais. E terapeutas queridos, usem os óleos essenciais para vocês falarem com propriedade. Não adianta vocês utilizarem só na massagem e não utilizarem com vocês. Vocês precisam utilizar, perceber a diferença, utilizar nas pessoas, na casa de vocês. Isso é importante, que aí vocês vão falar com propriedade, tá bom? Tânia, minha linda, saudade. Ontem eu estava só coração e mente com vocês, mas poxa, não estava lá presente, mas vamos ter outras oportunidades, né? Estamos na luta, o Jorge falou, mais cautelosos. Pois é, gente, ó, fiquem de olho. O Jorge trabalha no hospital, então tá sempre falando pra gente que o negócio tá... Vamos nos cuidar, vamos nos proteger. Jaqueline, querida, tudo bem? Desperta Turismo, boa noite. Então, queridos, ó, independente do serviço, vocês precisam olhar o que o valor, né, do teu produto ou do teu serviço está passando de mensagem para o seu cliente, para que você componha aí realmente um serviço ou um produto completo, né, especial para o seu cliente, tá bom? E a parte de terapia, gente, para você ser um terapeuta, às vezes os terapeutas me perguntam, quais os cursos que nós temos que fazer para ser terapeuta? Terapeuta integrativo ou terapeuta holístico? Tem algum específico? Gente, tem um monte por aí. Falando, ainda agora, antes de começar a live, eu vi propaganda aqui no Instagram, mais de 10 terapias holísticas, se torne um terapeuta holístico online. Aí eu vi lá, tem vários cursos, floral, às vezes até o reiki, aromaterapia, várias terapias que eles colocam na internet e promete que você saia com um certificado de terapeuta. E aí as pessoas me perguntam, mas isso é válido? Gente, terapia integrativa, a maioria dessas terapias são livres, são profissionalizantes, porém cursos livres. Então, realmente você pode atuar. Porém, contudo, todavia, para você ser um terapeuta, não basta ter certificado. Uma coisa que eu acho primordial para você ser um terapeuta e que às vezes as pessoas não têm, tá? São algumas características primordiais, que é o primeiro de tudo, para ser um bom terapeuta, você precisa saber ouvir e gostar de pessoas. Se você não tem paciência,
né? Não gosta de estar com as pessoas, faz o seu trabalho querendo já se livrar das pessoas, que é muito mimimi, é muita gente falando no seu ouvido, não vou te enganar, mas você está na área errada, né? Você precisa ter paciência, né? São alguns adjetivos, algumas qualidades do terapeuta que precisam fazer parte aí do teu dia a dia. Ah, Alessandra, mas às vezes eu fico impaciente. Ok, você é ser humano, eu também. Eu também perco a paciência, não tem. Não queira você achar que, não, a Alessandra é totalmente zen. Claro que não. Sou ser humano, carne e osso. Porém, nós temos que buscar ser melhores a cada dia. Se você se reconhece buscando isso, você está no caminho certo. Agora, você acha que não tem esperança para você, que você não consegue nem lidar com os seus problemas, quanto mais o do outro, que você não tem capacidade, que você sempre está se colocando para baixo? Cuidado! Vá primeiro investir na sua base. O que é essa base? Um alicerce para você conseguir lidar com os problemas, com as dificuldades do outro, né? Para não pesar aí na tua estrutura. Você precisa... mas Alessandra, quando é que eu vou saber que eu estou pronto? Gente, não vai saber. Você tem que ir indo, o negócio é você não achar de cara que você não tem essa qualidade, você não tem essa característica. Não. Mas percebeu que está difícil para você, que você está sem paciência, que você não consegue escutar os problemas das pessoas sem envolvimento, que o grande desafio é esse. Nós não podemos escutar, né, tratar as pessoas se a gente não consegue estabelecer ali uma distância, mas não ser frio, é diferente. Uma distância de você não viver a história do outro. Se você vai para casa, só fica pensando no problema do cliente que você atendeu, você não consegue se desvincular, você às vezes até começa a sentir as dores que eles estavam sentindo, às vezes físicas, tem alguma coisa aí que você precisa olhar, tá bom? E aí, que primeira coisa é essa? Ter você uma base sólida, você se cuidar. Os óleos essenciais, a massagem que você faz, seja o que for que você faz para o outro, você precisa fazer para você em primeiro lugar. Tem alunos meus que falam assim, eu nunca recebi uma massagem, eu só recebo massagem no curso. Como assim, gente? Como que você vai conseguir oferecer um serviço bom, com todos os benefícios que você sabe da massagem, da limpeza de pele, das terapias energéticas, se você não recebe nenhuma? Tem alguma coisa errada, né? Terapeuta que trabalha com óleo essencial e toda hora tomando analgésico, tem alguma coisa errada. Muito errada, né? A gente, né, sendo terapeuta, trabalhando com aromaterapia, a gente consegue fazer vários atendimentos, a gente resolve várias coisas, né, com óleo essencial, com massagem, não precisa tomar remédio, né? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Oi, Valesca, boa noite. Bruno, boa noite. Jaqueline, tudo bem, gente? Boa noite aí. Oi, Luiz. Oi, Luiz, ó. André. Boa noite, querido. Tudo bem? Jorge falou, chegando agora, mas já amou o assunto. Ai, que bom, que bom. Então, podem fazer pergunta, tá, gente? Eu vou falando aqui, às vezes passa aí, eu não vejo, mas façam perguntas. Faz aí na interrogaçãozinha, na caixinha de pergunta, que é legal que eu consigo ver mais fácil. Denilson, boa noite. Tá? Então, o que mais? O que mais que nos diferencia, né? O que leva aí, o que compõe um terapeuta, né? O valor de um terapeuta. Primeira coisa que eu já falei
é o quanto o cliente percebe de valor, mas não o valor só o preço que ele está cobrando, mas sim o que ele vai ganhar contratando aquele serviço, qual vai ser o diferencial daquele terapeuta. E lógico, o cliente ele vai ver, né, vai analisar se ele teve uma empatia pelo terapeuta, se ele se identifica. É lógico que em terapias, principalmente as terapias energéticas, né, aromaterapia, a parte que envolve o lado emocional, muitas vezes as pessoas, pelo menos comigo, se assustam um pouco quando eu começo a falar, né, da autorresponsabilidade, de que tudo que acontece na nossa vida, nós somos 100% responsáveis. Quando eu falo isso, as pessoas abrem os olhos assim, como assim? Tudo que acontece comigo é culpa minha? Não. Falo isso sempre. Risca a palavra culpa do seu dicionário. Não é culpa sua, é responsabilidade. Mesmo que essa responsabilidade que você tenha assumido tenha sido inconsciente, que é a maioria, né? O nosso inconsciente, gente, atua de uma forma que a gente não faz ideia de que aquilo está acontecendo muitas vezes, mas o inconsciente é que vai aí, né, dando, né, vez aí para as nossas ações. Às vezes a gente está fazendo coisas que a gente nem teve consciência, mas quando a gente vê, já foi. Porque as nossas crenças que a gente traz desde a infância, né, o que a gente aprendeu na vida toda, muitas vezes a gente repete automaticamente, tá? Quando a gente tem consciência, a gente consegue romper com vários padrões que limitam a nossa fase atual, né? Então, quando a gente rompe com elas, a gente cresce. Mas só vai crescer quando você se der conta disso. E quando eu vou me dar conta, Alessandra? Ó, pergunta boa. Tem gente que se dá conta acontecendo alguma situação na vida mais difícil e aí a pessoa se dá conta. Outras pessoas se dão conta por passar simplesmente o tempo e aí chegou uma certa idade e cai a ficha, tem um insight. Outras não tem muita explicação, gente. É o tempo de cada um. A gente fala o seguinte, quando a pessoa é desperta, né, aí sim ela tem o poder de mudar. Não vai ser eu falando para a pessoa, ou você, né, daí falando para a pessoa, para ela, olha isso, você não está vendo. Muitas vezes a pessoa não está vendo mesmo. Muitas vezes ela não está vendo porque ela não quer ver. Como assim? Sim, gente, às vezes a pessoa tem uma opção de não enxergar aquilo para não sofrer. Mas vamos falar disso já já. Deixa eu ver o que o Denilson falou aqui. Hoje é difícil entrar na área, estou com poucos clientes. Bom, Denilson, tem várias situações aí que a gente pode olhar, né? Lógico que é cada caso, eu tenho que analisar caso a caso, lógico, né? Mas tem gente com muitos clientes. Então, primeira coisa, o que esse pessoal que está com muito cliente está fazendo que você não fez ainda, tá? Precisa investigar isso, porque tem gente que está com a agenda lotada. Então, a gente precisa olhar isso, tá? Tem que ver esse diferencial. Márcia, boa noite. Ah, veio uma pergunta aqui na interrogação. Oi, Margarete, Érica, boa noite. Deixa eu ver aqui. Alguma boa marca de óleo essencial para termos? Ah, ótimo, Jorge. Eu trabalho, Jorge, com a Belarome, né? Então, a Belarome, ela se localiza ali na Marechal Floriano, número 38, no centro da cidade. É uma marca de óleo essencial que já tem 20 anos de mercado, então, né, e eu confio. Mas tem várias outras que você pode também trabalhar, tá? O que é importante? Verificar
se o óleo essencial é puro, né? Se está em vidro escuro. Se tiver óleo essencial em plástico, sai correndo porque não é óleo essencial, tá? Tem que ser um vidro escuro, ou é geralmente marrom ou azul escuro. Tem muitos que tem que a gente chama de teste cromatográfico, mas isso é uma besteira quando se fala do seguinte: nem sempre todos os lotes vão ter esses testes. Esses testes são caros, né? Nem sempre vai ter de cada lote. Precisa ver a idoneidade mesmo da empresa, né? O nome que ela tem, né? E as pessoas que utilizam. Então, a Bela Aroma já tem aí, né, como eu disse, 20 anos, então a gente sabe que é bom, né? Mas tem outras marcas? Tem, né? Com certeza. Mas eu só posso falar daquela que eu uso, né? Então, uso e tem muito efeito, gente. Nossa, eu fiz uma pergunta, né, aqui no Instagram, falando para o pessoal qual o óleo que foi companheiro em 2020. Aí eu mesma não consegui colocar um só. Eu coloquei lavanda e hortelã-pimenta. Gente, a lavanda é o nosso amigão, coringa, serve para muita coisa, deixar a gente tranquilo. Quando você coloca aquela, né, aquele descanso, né, você fica bem, você se equilibra, é maravilhoso. Lavanda, nossa, tem muita gente que não gosta de lavanda, mas a maioria gosta, sim, né? Então, quem não experimentou, experimenta. E o hortelã, gente, o hortelã me salvou de chegar em casa, assim, 2020, um ano pesado, chegar sem energia e você ter que fazer as coisas, ter que, né, por exemplo, fazer live. Eu fiz bastante live em 2020, fui convidada por várias pessoas também, porque eu já fazia antes, né? Mas eu faço live, na verdade, desde 2018, mas era num grupo fechado no Facebook. Aí depois é que eu vim para o Instagram, né? Mas eu sempre fiz live, então eu já estou acostumada, né? Há muito tempo fazendo. Mas às vezes você está para baixo, não está com vontade de fazer. Aí o hortelã-pimenta me salvava. Sabe como eu faço? Tomar um banho morninho, boto 5 gotas no meu box, fecha a porta, né, do banheiro para ficar bem ali, como se fosse uma sauna, e bota aquela água ali, aí sobe aquele aroma. Nossa, não precisa passar nem no corpo, é só o aroma. No banho, você já sai outra coisa, né? É maravilhoso, gente. O hortelã-pimenta, ele dá uma revigorada na energia, ele abre as vias aéreas, né? Faz você respirar melhor e daqui a pouco você tá Só que quem usa à noite tem que tomar cuidado. Se você não dorme bem, não use lavanda à noite, porque ela dá uma atiçada, né? Eu durmo bem, graças a Deus. Eu deito na cama, 5 minutos e já estou dormindo, né? Eu não tenho insônia, graças a Deus, né? Então, eu deito para dormir. Para mim não tenho problema nenhum, não faz eu ficar sem sono. Mas tem pessoas que tomam, por exemplo, café à noite e já fica acordadão. Então, eu não posso tomar meia-noite que não acontece nada. Então, tem que ver com vocês, tá bom? Por isso que eu falo, gente, óleo essencial não é só você pegar lá o que tá, serve para isso, para aquilo, aquilo outro. Não, às vezes com você o efeito é totalmente diferente. Dá uma olhada, você tem que experienciar, você tem que utilizar, tá bom? O Denilson falou por ser homem. Olha, Denilson, eu conheço vários terapeutas homens que estão fazendo massagem, tá? Em mulheres, normal, tá? Então depende muito aí do como está sendo a tua propaganda, a tua experiência. Isso interfere bastante, né? Depois, qualquer coisa, se quiser, eu te dou algumas ideias, tá bom? Entra aí em contato comigo. Tânia, hortelã-pimenta é tudo de bom, né, Tânia? Ai, gente, eu amo hortelã-pimenta. Nossa, foi meu queridinho mesmo de 2020. E acho que, né, é o meu queridinho. O pessoal falou muito do tea tree também, até me surpreendeu. Eu perguntei para uma das pessoas, mas com qual
intuito, né? Falou, anti-inflamatório. O tea tree eu uso mais como bactericida, né? Em cima de uma espinha, né? Eu já usei também para afta, você pega, bota no algodãozinho, bota lá na boca. Ele serve para muita coisa, né? É bactericida, fungicida. Usei muito também fazendo a sinergia para as mãos, né? Para você, né, combater aí, né? Já que é bactericida, fungicida, combater também aí, né? Tudo que a gente está... Fazer aí um antisséptico, né? A gente faz também com o tea tree, tá? A Margarete também ama hortelã-pimenta, gente, é maravilhoso. E na pele, gente, fazer uma massagem, ele também ameniza as dores, tá? Ele é analgésico. Eliane, boa noite. Estética de Paula, boa noite. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui, já que falando. Minha pressão só vive alta após eu ter perdido uma amiga há 2 semanas. Pode ter a ver o que faço? Poxa, Jaque, sinto muito. A pressão tem tudo a ver com a parte emocional, né? Agora, você pode se ajudar. É lógico que, gente, tudo que eu falar aqui, eu não estou descartando você ir ao médico, você tem que se cuidar, tá bom? Mas para ajudar, as terapias integrativas, elas são complementares. Então, vá ao médico, se cuida, né? E utiliza também uma massagem relaxante, um escalda-pé para você, o seu momento de relaxamento. E um óleo que é hipotensor, 2 que eu gosto muito para isso, eles baixam a pressão. O Ylang Ylang. O Ylang Ylang no emocional, já que ele ainda trata o medo, né? Porque querendo ou não, você perdeu uma amiga, a gente fica com medo da vida, né? Medo do que está por vir, ainda mais nesse tempo aí, né? Que a gente não sabe o que pode acontecer. Na verdade, a gente nunca soube, nunca, sendo redundante. Mas quando tem algo assim desconhecido, que muitas pessoas estão partindo, o medo se torna maior, né? Porque está lá no coletivo. A coletividade está emanando uma energia muito grande de medo. Então a gente precisa tratar esse medo, porque senão baixa também a nossa imunidade. Então isso é importante. Então Ylang Ylang você pode usar, tá? E manjerona também baixa bastante a pressão, é analgésico. Então qualquer um dos dois, aí você vê o que você gosta mais de aroma, também tem isso, tá? A Jaque falando, o médico disse que pode ser ansiedade mesmo. Certamente. Não vou te afirmar. Mas se você não tinha antes e depois desse fato você tá assim, né? É uma grande pista aí pra gente perceber que pode ser sim, tá? Margarete falando, uso no álcool 70 o tea tree, cravo, canela e tomilho para me proteger um pouco desse vírus. Isso aí. Gente, álcool 70 por si só já faz, né? Mas é lógico que a gente potencializa com os óleos essenciais e ainda dá um aroma gostoso, né, Margarete? Cravo, canela, fica uma delícia. Por nada, Jaque. Conta comigo aí, tá, querida? Você tem o cordãozinho, o cordão aromático para você pingar uma gotinha e ficar sempre ali se tratando? É bom. Caso você não tenha, bota no algodão, né? Um algodãozinho, pinga ali 2 gotinhas, bota assim no seu sutiã para ficar próximo a você, né? Para você ficar sentindo e respirar bastante, né? Tristeza, gente, com perdas, né? Não tem como não vir a tristeza. Também se dê essa oportunidade, essa condição de ficar triste, porque às vezes as pessoas ficam, não fica triste, vamos lá, se anima. Gente, não. Teve uma perda, tem um motivo, viva essa tristeza. O que é ruim? O que vai ser prejudicial? Ficar triste por muitos e muitos meses, né? Às vezes tem pessoas, anos, aí já desencadeia coisas, né? Até uma depressão, se você tem na sua genética, né? Mas
viver, ainda mais depois, né, você está em luto, é normal. Mas se permita também, porque às vezes a pessoa acha assim, eu estou em luto, eu não posso eu tenho que respeitar o meu luto, eu não posso me distrair, eu tenho aqui que ficar sofrendo. Não. Existe o luto, existe a dor, mas você não é só dor, nem você, nem ninguém. Mesmo em momento de luto, mesmo no momento de tristeza, você pode e tem esse direito de buscar coisas melhores para você, de você se distrair, né? De você, porque as pessoas cobram muito. É tão, gente, é muito engraçado. As pessoas acham que, ela tá, eles aceitam a pessoa ficar na cama o tempo todo porque está vivendo esse momento. Agora, se você, mesmo em luto, procura se distrair, procura uma coisa para... A pessoa, nossa, como é que ela pode? Aí começa o julgamento, né? Que coisa! Mas é aquilo, né? As pessoas julgam, nós é que temos que nos blindar para não entrar nessa energia. Só nós sabemos onde está a nossa dor, né? Então, quando a gente fala para o outro, né, que deveria ser assim, assado, é uma doce ilusão, porque cada um sabe o que vive, né? Mas uma coisa que eu sempre falo para todos, e eu gosto muito, eu não tenho religião, eu sempre enfatizo isso, porque às vezes a pessoa acha que tem a ver com religião, não tem, né? Mas eu gosto muito de uma frase, de uma forma do budismo utilizar essa ideologia, que é o seguinte: se tá ruim, né, calma que vai passar. Tá numa fase ruim, aconteceu, né, uma perda, calma, isso passa. Se você está vivendo uma fase maravilhosa da sua vida, aproveita, porque isso também passa. Olha como te dá nossa. Então, quando estiver tudo bem, aproveita bastante, porque vai passar. Não é te falando que tá tudo bem, vai acontecer alguma coisa ruim. Não, gente, porque a vida, ela é feita de momentos bons e momentos ruins. Muitas vezes, no mesmo tempo. Às vezes você está passando por um problema lá numa área, né? Vamos supor, área financeira. Mas você está ótimo na área sentimental, né? Ao mesmo tempo. Já perceberam que pode acontecer isso? Você não vai estar mal em todas as áreas. Então, o que a gente precisa fazer? Focar onde a gente está bem, mas não negar também onde você está mal. Olhar para isso e falar, o que eu posso fazer com isso daqui? Qual a minha parte nesse desafio? Que eu gosto de falar mais desafio, né? Não gosto de falar problema, né? Problema, senão você já aumenta mais do que deve, né? Qual a minha parte nesse desafio? O que eu posso fazer? Qual a minha responsabilidade nisso? Essas perguntas são importantes para a gente fazer para a gente, tá? Deixa eu ver o pessoal que entrou aqui. Oi, Fê Santos. Valesca falando. Eu tô usando o Ylang Ylang para pressão alta, é excelente. Falei pro meu médico e ele super aprovou. Olha, gente, maravilhoso, né? Os médicos já estão evoluindo bastante. Por que eu falo já estão? Porque antigamente era só remédio, remédio, remédio. Mas eles próprios já estão passando massagens, falando de aromaterapia. No outro dia apareceu na televisão uma médica fazendo aí o exercício que eu já até coloquei no meu canal do YouTube, sobre o pessoal que ficou sem sentir o aroma, né? E por consequência fica sem sentir o gosto, com os óleos essenciais depois do Covid, né? Passou na televisão uma médica ensinando, várias pessoas da área da saúde ensinando a fazer com óleo essencial. E um dos óleos essenciais maravilhosos para você treinar de novo a você trazer esse olfato é o hortelã-pimenta, é um dos melhores para isso, tá? Então, gente, vale super a pena e tudo natural. Mas é aquilo, óleo essencial é química.
Uma vez numa palestra, a menina disse que tinha feito um curso online, era aromaterapeuta. Aí eu falando na palestra, né? Foi até na Bela Arome. Gente, a química dos olhos, ela... Química? Levantou a mão, né? Falou, química? Mas é natural. Eu falei, sim, mas a química dos olhos, ela é bem extensa, por sinal. Uma química natural, porém é química. Aí a pessoa arregalou o olho assim, eu falei, gente, como é que a pessoa fez um curso e não sabe que o óleo essencial envolve uma química bem complexa? Por isso que a gente não pode sair misturando tudo quanto é óleo. Por isso que a gente não pode, principalmente, gente, ingestão de óleo. Não pode. Ah, mas tem óleos que falam que pode ingerir, que tem licença para isso. Gente, não caiam nessa, não tem necessidade. Estão tornando a aromaterapia como se fosse uma alopatia. Estou com dor de cabeça, vou lá, pingo na... Não é isso. Não façam isso. Óleo essencial, a ingestão do óleo essencial, você vai dar muito mais trabalho para o seu fígado. Tem óleos, ainda mais em quantidade maior, que são tóxicos. Não tem necessidade de você ingerir. Ele já atua maravilhosamente bem pelo olfato e numa massagem. Entra através dos seus poros, dos ósteos, e vai para a circulação sanguínea, já faz o trabalho. Para que você vai dar sobrecarga para o seu fígado? Não façam isso. Eu acho assim, gente, é um pecado. Ainda mais lavanda. Gente, se você beber lavanda, parece que você está tomando um vidro de perfume. Gente, pelo amor de Deus, não precisa, tá? Basta ser ou no ambiente, né, no teu colarzinho, no aromatizador e numa massagem. Para que você vai tomar? Tá bom? Não façam isso. Não tem necessidade. Pelo contrário, pode dar uma sobrecarga no seu fígado, tá? As pessoas, por exemplo, eu sempre dou eu falo sobre esse fato. No norte, as pessoas tomam muito colheradas de óleo de copaíba, porque lá tudo tá com problema é copaíba. Toma copaíba, copaíba. Muitas pessoas com problema no fígado na região norte. Por quê? Copaíba é maravilhoso, mas não tem necessidade de você tomar um monte de copaíba. Não tem. E as pessoas acabam se intoxicando. Ah, mas qual a quantidade que isso intoxica? Ninguém sabe. Depende de cada pessoa. Tem pessoas que são mais resistentes e tem pessoas que não são. Tá bom? Show de bola. O que mais, queridos? Então, a gente, quando tá falando, né, tá falando de terapia, acaba indo para... Mas aqui é um bate-papo, não tem nada assim, tenho que obedecer, né? É um bate-papo, conforme vocês trazem aí as perguntas, a gente vai, né, bater nesse papo e falando das terapias, que a aromaterapia é um dos meus, né, xodós, um carro-chefe aí no meu trabalho. Toda massagem, todo atendimento que eu faço envolve o óleo essencial, envolve a aromaterapia. Seja ele para estética, seja ele na parte mental, emocional, energética, né? O que for, vai entrar aromaterapia, com certeza. E isso agrega valor, inclusive monetário. É só você colocar esse diferencial, porque isso é um diferencial, tá? Fale sobre a bergamota. Vou falar. Oi, querida, boa noite. Unidas da beleza. Bergamota é um óleo cítrico. Então, todo óleo cítrico, né, a cor dele é amarelo, ou seja, traz energeticamente, já te dá um up na energia, tá? A bergamota, foi feito um estudo com ratinhos, né? E botaram na casinha do ratinho a bergamota e no outro ratinho não botaram a bergamota, porque o estudo é sempre assim, né? Comparativo. Botou lá na casinha do ratinho a bergamota e no outro não colocou. Quando abriram a casinha onde o ratinho estavam presos, abriram para eles saírem
para um lugar maior, tinha comidinha lá no viveiro lá do ratinho. O ratinho que estava com a bergamota na casinha dele saiu tranquilão, foi, brincou, né, lá nas coisinhas lá do rato. Depois é que ele foi comer, tá? Porque o rato, geralmente, eles vão lá e, né, pega logo a comida, leva para a toca. Quando abriu a casinha do ratinho, que não tinha bergamota, ele fez isso, que é o de se esperar, né? Foi lá, pegou a comida rapidamente, né, comeu. O que esse experimento trouxe aí de percepção, né? Que o ratinho que estava com a bergamota ficou tranquilo, não ficou com aquela coisa de compulsividade pelo alimento, foi lá, só comeu quando ele teve fome. Aí quando eu falo isso na aula, o pessoal, nossa, então vou fazer exercício cheirando bergamota, porque ele é ótimo para qualquer tipo de compulsão, tá? Inclusive alimentar, não só alimentar, mas inclusive, tá? Qualquer compulsão, ela vai amenizar a tua ansiedade e vai trazer energia para você, porque é um óleo super equilibrador dessa parte nossa energética do plexo solar. Todos os óleos amarelos trazem esse equilíbrio, né, energético, tá? E elevam a nossa energia. Não é um óleo que deixa a gente com sono, por exemplo. É um óleo que te ativa, mas é uma atividade que não vai fazer com que você fique acordada, por exemplo. Vai te acalmar, tá? Ela falou, eu adoro essas terapias, que bom, eu também, nossa, sou apaixonada. Meire, boa noite. Tá? Então, bergamota, gente, ó, maravilhoso. Todos os cítricos são muito bons. E na parte física, se você for usar, por exemplo, um creme ou um óleo com bergamota, ele é ótimo para drenar, tá? Todo óleo cítrico ajuda na drenagem, né? Para o edema. É lógico que bergamota é mais caro que laranja amarga, por exemplo, né? Que atua muito bem em edemas. Eu sempre recomendo laranja amarga para os edemas, né? Celulite, qualquer tipo de edema, na verdade, tá? Show! Vamos beber uma aguinha e façam perguntas aí, meninos. Podem perguntar que a hora é essa. Beber uma aguinha aqui. A gente fala, né? Gente, a água é outra coisa muito importante. Não adianta fazer terapias um monte e não bebe água. A água é o nosso elixir sagrado. Água. É lógico que uma água de boa qualidade, né? Também tem essa. A gente tem que olhar, né? E a água tem lá a quantidade certinha que a gente tem que tomar, né? Por peso. Não é? O pessoal acha assim, cada para todo mundo 2 litros de água. Não, diários. Não, é pelo peso. A nutricionista faz a conta em ml. 0,35 ml vezes o peso da pessoa. Vai dar lá quanto que você tem que tomar. Mas para não ficar fazendo essa conta aí quebrada, muitas vezes não dá para fazer de cabeça, coloca assim, ó, a cada 25 quilos a pessoa precisa tomar 1 litro de água. Então, se você pesa 50, a tua necessidade diária são 2 litros. Se você pesa 75, 3 litros. 100 quilos, 4 litros. Se não está tomando, né, essa quantidade, de acordo com o seu peso, o que pode acontecer? Muitas coisas, dentre elas cálculo renal, edemas, porque o corpo ele é muito inteligente, ele precisa de água para o teu coração bater, para o teu sangue fluir, para o teu rim funcionar. Se você não bebe água, ele começa a reter para você viver. E aí essa retenção vão trazer outros problemas. Então, bebam água, gente, façam isso, por amor a vocês. Né? Vamos nos amar em primeiro lugar. E sempre quando eu falo isso, às vezes a pessoa, poxa, mas isso não seria um egoísmo? Não, gente. A gente não tem como doar para o outro algo que a gente não tem por nós mesmos, né?
Como é que você pode só ajudar e nunca se ajudar? Como é que você pode trabalhar com terapia e não faz para você? Tem alguma coisa errada, né? Precisa investigar isso, o que será, né? E aí, gente, como eu falo aqui para muita gente, é um assunto que eu estou generalizando, né? Às vezes não é o seu caso, mas é muito comum aquelas pessoas que querem ajudar muito o outro, que se coloca por último em tudo. É muito comum essa pessoa ter a tendência, né, de se sentir bem só fazendo pelo outro, porque na verdade ela tem aí um problema a lidar, né? Ela não lida bem, muito bem, né, com o próprio amor por ela. Na verdade, ela se rejeita. E aí, essa rejeição por ela faz com que ela queira ajudar muito os outros, porque ela não se acha merecedora, porque ela acha que todo mundo é melhor que ela, e por aí vai. Entra muita coisa, né? Cada caso é um, mas isso é quando eu falo generalizando aí, tá bom? Aí a gente teria que investigar. Juan, boa noite. Sophie, boa noite. Tudo bem, queridos? Então, façam perguntas. Enquanto isso, eu vou fazer o resumo do que eu já falei, né? O valor de um terapeuta, né? Como é que a gente pode... O que compõe o valor de um terapeuta? É tudo que ele também estuda, o quanto ele se dedica. As pessoas percebem isso. Não é você fazer um cursinho, por exemplo, tem pessoas que falam, eu sou reikiana, então eu sou uma terapeuta. Não. Não por si só, o reiki não te torna um terapeuta. Você é um reikiano, não é um terapeuta. Para você ser terapeuta, precisa mais. O que mais, Alessandra? Quais os cursos? Gente, em primeiro lugar, você precisa ter técnicas para lidar com a parte emocional, com a parte energética das pessoas e, lógico, as suas, né? Mas o reiki já não me dá isso? Claro, o reiki é uma terapia realmente completa. Porém, se você não tem essa parte que eu falei lá no início, né? Eu sou um reikiano, mas eu não gosto muito de ouvir problemas, eu não gosto muito de ficar lidando com essa parte ruim das pessoas. Então, você não está servindo para ser um terapeuta neste momento. Não quer dizer que você tem que nascer com esse dom, gente. Não. Você vai adquirindo habilidades. Você precisa se conhecer, investir no seu autoconhecimento, saber até onde você pode ir, né? Para você não se boicotar, né? Então, são vários detalhes que a gente consegue orientar melhor quando eu falo cada caso individual, né? O Denilson falou, por eu ser homem, tô dando um exemplo, tá, Denilson? Mas tem vários que falam isso também, tá? Por eu ser homem, as mulheres não querem, por exemplo, né, me contratar, porque eu sou homem, para ir na casa das pessoas. Ok, mas e o pessoal que... Cadê esse pessoal que não tem problema em você ser homem? Onde é que eles estão? Né? Tá dentro de academia, tá numa clínica. É ali que você precisa investir mais. Ou começar, né, com algumas pessoas, estabelecer aquela confiança e aquelas pessoas vão começar a te indicar. Mas precisa investir nisso, né? Às vezes, no meu início, o que acontecia? Eu tinha lá um valor, né, que eu fazia a pesquisa de mercado, mas se não tivesse tendo contato, as pessoas não estavam entrando em contato comigo, o que a gente pode fazer para chamar a atenção, né? Oferecer, não diminuir preço, tá, gente? Isso aí é bobeira. Ficar baixando preço, achando que a pessoa vai te chamar só por isso. Você pode oferecer parcerias, olha, se você me indicar, fulana, vai na pessoa que você já fez, você me indicando para uma amiga e ela fechando
o programa de tratamento, não é pacote não, hein, gente? Programa de tratamento comigo, você ganha uma ou duas. Aí, gente, tem que ser bom, parceria, tem que ser bom para os dois. Não é só você ficar pedindo para as pessoas indicarem a você, você não oferece nada para o outro. Cara, oferece alguma coisa. Né? Tem que ser bom para ambas as partes. Né? Indicação, se a pessoa só te indica e não é nada bom para ela, ela não vai fazer. Tem que oferecer algo, né? Para a pessoa, para ser bom para os dois. E aí vai ser muito legal. Tá? Tem que fazer diferente do que você, né? Do que vocês têm feito até agora. Sair da caixinha, né? E não ficar só focando no problema, né? Foca na solução. Vai olhar o que as pessoas estão fazendo. Ah, Alessandra, eu vou copiar os outros? Não, vai modelar. Usa como modelo, né? O que o outro está fazendo. Ah, mas eu não tenho coragem de fazer. Então tem alguma coisa aí que você precisa trabalhar, que, né, que tá te... Muitas vezes, gente, a pessoa sabe o que tem que fazer, só que ela não consegue fazer. Mas aí não consegue por quê? Porque falta coragem, porque ela tem medo de julgamento, porque ela acha, ai, eu vou ser ridículo ou ridícula fazendo isso. O outro está sendo e está ganhando dinheiro. Ridículo, entre aspas, né? No julgamento do outro. Então você tem que achar realmente aí o seu diferencial e levar para o mercado. Qual é o teu diferencial? Oferece isso, né? Porque, gente, fazendo massagem, fazendo terapia, tem um monte em cada esquina. O que você tem de diferente? O que você pode agregar na vida da pessoa? Começa a se fazer essas perguntas. Ah, Alessandra, eu não tenho nada de diferente. Eu não agrego nada. Então, tá na hora de você investir em você, para você se conhecer, para saber o que você tem de diferente, de diferencial para oferecer, que você não está sabendo. Ai, gente. Tânia falou perfeito. Obrigada, amiga. Andréia, Wilma, boa noite. Então, queridos, hoje, dia 23, eu desejo aí para vocês tudo de bom. Esse Natal vai ser bem diferente, né? Mas independente de você estar pertinho fisicamente das pessoas, se for pelo Zoom, se não for, não importa. Você sabe o que é melhor para você, né? Você sabe até onde pode ir. Olha para dentro, vê o que o teu coração fala e segue. A gente nunca erra quando a gente segue o coração. Só que às vezes a nossa cabeça quer, né, controlar de uma outra forma. Né? Mas sente aí o que teu coração está falando. Muitas vezes a pessoa fala, pensa. Não, não é pensa, é sente. Né? Ah, mas quando eu sigo meu coração, eu me dou mal. Será? Será? Será que isso dá mal mesmo? Ou você ainda não percebeu que precisa ser dessa forma? Você ainda acredita que a mente pode te explicar tudo? Interrogações. Terapeuta faz muita pergunta, tá, gente? Terapeuta não sai dizendo o que a pessoa tem, o que ela tem que fazer. Você tem que, terapeuta, tira o tem que. Não tem que nada. Ninguém tem que fazer só porque você está falando. A pessoa precisa sentir o que ela precisa fazer. Não tem que só porque você está dando conselho. Isso é importante a gente entender. Obrigada, Margarete. Jorge falando, mestre, qual o nome do amigo que não consegue? Vou partilhar uma dica com ele. Eu não sei se ele está aqui ainda, mas partilha aí, é o Denilson, tá? Mas se quiser colocar aqui ou me mandar e depois ele entra em contato comigo, você que sabe, Jorge, fica à vontade. Margarete falando, um Natal de muita paz e saúde para você e sua família e para todos aqui também. Se cuidem, isso aí, se cuidem. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui na interrogação. Como eu diria Sócrates, temos que nos conhecer a nós mesmos. Com certeza, Jorge. Se a gente não se conhece, como vai conhecer o outro? Né? Porque a gente é tudo da mesma fonte.
É só uma ilusão essa separação, né? A gente acha que todo mundo é diferente. Não é, todo mundo é igual. O ser humano, a essência do ser humano é puro amor. Ah, Alessandra, como assim? Eu conheço gente tão má. Pois é, mas isso não é a essência da pessoa. A essência é de amor. O que aconteceu para ela se tornar o que ela é, aí ninguém sabe, ninguém pode julgar, né? Mas a essência, nossa essência, ser humano, ele quer ser amado e amar também. É isso a nossa busca, né? E quando a gente não entende isso, quando a gente não consegue perceber esse amor, muitas vezes a gente se frustra, a gente não consegue, né, lidar bem com a nossa própria vida e por aí vai. As coisas só vão, né, enrolando um pouco, tá? Quer participar, Jorge, aqui ao vivo? Quer que eu te chame? Não sei se você tocou aí sem querer. Não sei, que às vezes aparece aqui, eu não chamo, porque às vezes a gente toca num botão sem querer. Mas qualquer coisa me fala, tá? Que aí eu te chamo, se você quiser, fica à vontade. Já temos mais de 1 hora, mas assim, agora como não cai mais, a gente consegue ficar mais um pouco. Mariana, boa noite, querida. Mariana não, Marina. Gente, o óculos é bifocal, aí a gente tem que ficar focando aqui onde está o... para perto e para longe. Ai, gente, depois dos 40 não tem, né? Tem que aceitar que dói menos. Aceitar que não dá mais para ler sem óculos. Ai, papai. Ai, ai, a vida é assim. Então, acho que o Jorge não me respondeu. Acho que a gente está terminando então. Tá, pessoal? Qualquer coisa, deixa aí, Jorge, né, o que você tem para partilhar. Eu também entro em contato com ele. Deixem um comentário, né? Se quiserem fazer sugestão, o Jorge é um que participa bastante. Muito obrigada, querido, né? Deixando sugestão, participando aqui sempre. Margarete está sempre aqui também. Todo mundo, né, que participa sempre, muito obrigada. Vocês aí que fazem aí, né, que me dão esse retorno, que fazem essa diferença aqui, né? Estou aqui sempre procurando fazer o meu melhor e vocês têm me dado feedbacks muito, muito lindos. Muito obrigada, tá bom? Um beijo no coração de cada um, estamos juntos. Falem comigo, qualquer coisa, e eu podendo ajudar, tamo junto, tá bom? Força, gente. Beijo no coração. A Adri entrou agora, minha linda. Tô terminando, mas um beijo direto aí pra Romênia. Um beijo na Tainá, minha fofa, minha fã mirim. A Margarete falando, sempre aprendemos com você. Ô, linda, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, coração. Tamo juntos. Um beijo, beijo, fica com Deus. Adriana, beijo, minha linda. Beijão, qualquer coisa é só falar, tá, gente? Ó, Feliz Natal e quarta-feira que vem, dia 30, estaremos juntos, né? Ainda vou ver o tema ainda, façam sugestão aí também, tá, gente? Pra gente falar aí, pra gente fechar o ano com a última live do ano, quarta-feira que vem, tá bom? Beijo! Beijo no coração. Fiquem com Deus e até qualquer hora aí no story, você falando comigo no direct, me chamando. Tamo juntos, tá bom? Vamos querer! Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.